Estamos iniciando o programa Diálogo Espírita, hoje recebendo Alexandre Barros, que vem conversar conosco sobre o tema Transição da Terra para um Mundo Melhor. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, Ana, graças a Deus. É um prazer receber você aqui, viu? Também, estou muito satisfeito de estar aqui hoje. Alexandre, antes de nós começarmos, eu queria pedir para você fazer uma prece inicial. Perfeitamente. Por favor. Vamos lá. Querido Jesus, amigo de todas as horas, mais uma vez, enaltecendo o Teu nome, o nome de Deus, com o objetivo, Senhor, de levar e elevar a Tua palavra a tantos quantos dela necessitam. E principalmente, Senhor, não a nós tantos que já Te ouvimos e já entendemos a Tua mensagem, mas principalmente aqueles que estão caídos, que estão desgarrados, como se diz, estão necessitados tanto de Ti num momento tão decisivo para o nosso planeta, quando todos nós deveríamos já estar preparados para este mundo novo, quantos ainda estão vivendo um mundo velho que lhes dará muito sofrimento. E é por eles, Senhor, que neste momento nós elevamos os nossos pensamentos pedindo a eles por Ti. Muito obrigado, assim seja. Assim seja. Alexandre, o que é essa transição da Terra para um mundo de paz? Bom, se ainda não é de domínio público, mas é do domínio da ciência, já do domínio da ciência, e principalmente da doutrina espírita, que fala sobre um processo de evolução que faz parte da evolução da lei de Deus. A lei de Deus fala sobre evolução sempre. E Jesus falava sobre essa evolução, mostrando e apresentando-nos que a transição, que faz parte desse processo evolutivo, ela está ocorrendo no nosso planeta. Tanto prova que quando Jesus, em Mateus capítulo 5, ele fala sobre uma das suas bem-aventuranças, né? Quando ele diz bem-aventurados os mansos porque herdaram a terra, então Jesus ali já estava tranquilamente nos mostrando que a terra passaria por esse período em que seria um mundo de paz. Ora, se nós vivemos um mundo turbulento e iríamos passar para um mundo de paz, então haveria um processo de transição a tudo isso. É o que nós estamos vivendo agora. Faz parte do processo de evolução que está dentro do conjunto das leis de Deus. Agora, Alexandre, como é que a gente vai acreditar nisso se a gente vive justamente esses momentos muito tumultuosos na Terra? Bom, faz parte, né? Poderíamos dizer, você faz parte desse processo, porque se nós estávamos num determinado momento, num determinado período do nosso planeta, estagiando num determinado período, e vamos passar por um outro período, um período melhor, significa dizer que nós estaríamos, logicamente, convivendo com dois níveis de espíritos, de população, de pessoas, uns com pensamentos mais avançados e outros com pensamentos mais, digamos, atrasados, seria nesse termo. De modo que essas duas gerações, esses dois pensamentos, eles iriam se conflitar. Em determinado ponto iriam se conflitar, que é o que vem acontecendo hoje. E Jesus também falou sobre isso quando ele cita a parábola do joio e do trigo. Quando ele diz que o Senhor plantou a semente do trigo e o mal veio e plantou a semente do joio. Ora, e um dos servos do Senhor diz que viu que o processo ocorreu e praticamente sugere ao Senhor que arranquemos, ou que se arranque o joio, porque estava misturado com o trigo. E naquele momento o Senhor, na parábola eu falo, ele diz que não poderia ser arrancado, porque convinha que os dois crescessem juntos. Então essa expressão ela é muito significativa. Cresçam juntos, porque é necessário que estejam juntos. E aí o desfecho da parábola, ele diz que quando crescerem juntos, vai ser possível destacar ou distinguir o joio e o trigo. O trigo será colhido, será ceifado e dele será feito aquilo do qual é o seu destino. E o joio será lançado na fornalha de fogo. Então veja que essa parábola ela é muito significativa, principalmente quando diz convém que cresçam juntos.
E esse crescer juntos é esse momento que estamos. O joio representando espíritos inferiores ou inferiorizados pela sua própria vontade, vamos dizer assim, e o trigo representado por espíritos melhores, pessoas melhores. Elas estão juntas. Então estamos vivendo num processo. Esse processo é exatamente essa transição. Então, convivendo juntos, é normal que nós tenhamos uns que façam bem e outros que façam mal. Porém, há algo a mais. Essa transição ela vai nos fornecer uma outra informação, que é o fechamento de um ciclo e o início de um novo ciclo. E aí, quando veremos depois outras citações bíblicas que vão justamente mostrar exatamente o que vai acontecer. Jesus fez alguma referência a esse momento de transição? Quais são e o que querem dizer? Fez uma referência muito grave e que eu posso dizer para você que muitos cristãos que estão desatentos a este momento não observaram, porque Jesus, no seu sermão profético, ele deixa muito claro sobre alguns processos que vão ocorrer durante esse período de transição. Ele fala sobre guerras. Quando ouvirdes rumores de guerras, ele diz que não se perturbe, porque ainda não é o fim. Ora, quando Jesus fala do fim, aí a gente vai lembrar logicamente da profecia maia, vai lembrar do 21 de dezembro, que frustrou muita gente, pensava que o mundo ia se acabar, e muita gente gastou dinheiro em vão, criou expectativas. Mas, falando sério, que fim é esse a que Jesus Cristo fala que nós estamos vivendo como sendo um período de transição? Ora, como estão juntos o joio e o trigo, espíritos das mais variadas categorias, então muitos irão se comportar de forma que condiz com a sua índole, sua natureza espiritual. E os outros, logicamente, também. Então, muitos problemas advirão no nosso planeta, tanto do ponto de vista físico, mas principalmente do ponto de vista moral. Esta é a questão maior. E lá no sermão profético, Jesus chega a dizer que as famílias vão se voltar umas contra as outras. E não é o que nós vemos hoje? Pais se voltando contra os filhos e os filhos contra os pais. É verdade. Então, Jesus fala sobre isso e ele diz que essa geração não passará sem que essas coisas aconteçam. Porém, ele diz algo que é muito confortador acerca no próprio sermão profético, que ele diz que quando o seu evangelho for pregado em todas as nações, aí se dará o fim. Agora, que fim é esse? É o fim de um ciclo, o fim de um mundo moral que a Terra teve, vamos dizer assim, ainda está tendo, para uma nova era de felicidade. Este é o ponto fundamental. Agora, Alexandre, como é que se dará ou já está se dando nessa transição da Terra para um mundo de paz? Bom, essa transição, ela, digamos, do ponto de vista moral, ela é quase imperceptível, né? Porque se dará pela substituição de espíritos inferiores por espíritos melhores. Ora, através do nascimento, que é o que acontece naturalmente desde que o mundo é mundo. Ora, na medida em que as novas gerações vierem surgindo, serão espíritos mais avançados, espíritos melhores, e que já foram devidamente identificados, tanto pela psicologia, né, usando a ciência, quanto pela religião, no caso o espiritismo, né? A doutrina espírita hoje identifica e coloca como as crianças índigo e as crianças cristais como sendo uma nova geração de espíritos que estão vindo à Terra. E isso, de fato, é um fato. Essa substituição vem ocorrendo aos poucos, de modo a quase se tornar imperceptível para alguns, mas para nós espíritas, por exemplo, não. Ora, existem já muitos programas de televisão que mostram determinadas pessoas, principalmente os jovens e algumas crianças chamadas de prodígios, né, precoces, e que tão de forma prematura vêm apresentando um comportamento, uma maturidade que é impressionante. Então, essa categoria de espíritos, né, que serão, logicamente, irão encarnar como humanos, que fará, de fato, será a sucessão das novas gerações que a Terra haverá de abrigar no futuro. Alexandre, o Espiritismo diz que os mundos são habitados. Há alguma referência bíblica sobre isso? Claro.
Jesus dizia, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu já vou-lo teria dito. Vou vos preparar lugar. E quando eu preparar, eu voltarei e retirarei todos para mim, a fim de que onde eu estiver, vós estejais também. Então, essa é uma referência bíblica que está em Mateus, em que Jesus diz claramente que existem vidas em outros planetas, ou seja, em outros mundos habitados, e que a doutrina espírita respalda colocando que as muitas moradas são exatamente os mundos habitados e que a casa do Pai é o universo inteiro. Alexandre, a Terra já passou por outras transições semelhantes a essa, né? Como foi e o que ocorreu nela? Bom, a palavra semelhante não é exatamente semelhante, né? Já houve uma transição, até porque é interessante que nós digamos que, à luz da doutrina espírita, né, os mundos habitados eles são divididos em categorias. Allan Kardec apresenta isso no capítulo 3 do livro Evangelho segundo o Espiritismo e nomeia essas categorias de mundos como sendo de primeiro estágio, vamos chamar assim, ou primeira categoria, os mundos primitivos, que são destinados às primeiras encarnações. Os mundos de expiações e provas, que a gente vai falar sobre ele, que é justamente o momento que a Terra está se despedindo, que é onde os espíritos já amadureceram intelectualmente, mas moralmente muito pouco. São os mundos onde predomina o mal. Os mundos de regeneração, que é para onde a Terra está indo, ou seja, onde o mal cada vez mais vem perdendo força. Os mundos ditosos são mundos onde praticamente já não existe o mal. E os mundos divinos ou celestes, que é a morada dos espíritos puros. Então, é bem didático, mas nos fornece uma panorâmica de fato de como são divididas essas categorias de mundos, desses bilhões de mundos que estão espalhados pelo universo. Então, a Terra justamente está passando por uma dessas transições. Na verdade, é a segunda transição, porque a Terra já passou, a Terra nasceu, né, ou foi criada como um mundo primitivo, onde habitavam povos primitivos, e aí a ciência, a história, a paleontologia, entre outras, tem, né, registros fantásticos. E houve um momento dessa transição, da Terra sair de um planeta primitivo para um mundo de expiações e provas. Foi quando houve justamente a vinda de espíritos que foram expulsos de um outro mundo, o mundo de Capela, e que está muito bem estudado no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, né? Quem tiver oportunidade pode ir lá consultar. Então, essa transição, essa primeira transição do mundo de expiações e provas, de mundo primitivo para expiações e provas, já aconteceu. Essa é a segunda transição de expiações e provas para o mundo de regeneração. Agora explica pra gente, como será a Terra após passar por essa nova transição, ou seja, o que virá no futuro? Será maravilhosa. É só o que eu poderia dizer, mas como eu poderia dizer mais, eu pergunto a você e ao mesmo tempo respondendo, imagine um mundo onde não haja egoísmo, onde não haja orgulho, onde não haja inveja, onde não haja ódio, escravidão, onde as pessoas já tenham um sentido perfeito da existência de Deus, onde as nações elas se busquem para se amar ou muito mais para se serem solidárias umas às outras, onde não haja preocupação com o que vamos, para onde iremos, se iremos sair à noite e o medo de sermos assaltados, enfim. A Terra ela será modificada em todos os seus planos, eu digo plano econômico, o plano social, o plano de vida da própria família, vai ser resgatado o sentimento de família, até porque nós vemos que está muito pervertido. Enfim, teremos uma nova conceituação, digamos, das relações sociais internacionais. Os povos hoje eles se buscam muito mais para relações de comércio, quando no futuro serão para relações de solidariedade. Então será um mundo novo, como poderíamos usar uma expressão muito comum no meio, será uma mudança de paradigma. Nós não temos a mínima ideia do que virá no futuro e com certeza quando estivermos nele nós não vamos imaginar como éramos antes, que é o que somos agora. Com certeza. Agora, quem serão e como serão esses novos habitantes da Terra, nessa nova fase que já começou? Isso. Bom, primeiro que
aqueles que perseverarem até o fim será salvo, como disse Jesus. Então eu, você e tantos outros, os que nos ouvem, se perseverarem no bem, se entenderem a mensagem do Cristo principalmente, e agirem com dignidade, com humanidade, com humildade, permanecerão na terra com certeza. Mas além desses, nós teremos uma ajuda, uma dupla ajuda ou contribuição para essa renovação, que serão tanto de grandes homens e mulheres que fizeram a história da humanidade, no campo das artes, da ciência, da cultura, da filosofia, enfim, os grandes filósofos, os grandes músicos que você possa imaginar, eles estão se preparando e vão voltar à Terra, que já viveram na Terra. No livro Transição Planetária, de Manuel Filomeno de Miranda e psicografia de Divaldo Pereira Franco, ele fala belíssimamente sobre isso, sobre essa preparação desses espíritos que virão para contribuir para esse grande impulso que a Terra passará a ter. Além desse, virá uma contribuição que já vem ocorrendo, que essa é substancial. Existe uma determinada região planetária chamada de Alcíone, um planeta Alcíone, vamos chamar assim. E de lá já estão vindo milhões de espíritos que estão encarnando. Nesse livro Transição Planetária também detalha inclusive sobre isso, esses espíritos que virão para serem voluntários. Esses são espíritos missionários. Então, essa nova feição, eles virão com uma outra, digamos, uma outra dimensão de pensamento, de sentimentos. Então, a vida material para eles não será o mais importante, será a vida moral. Então, eles se preocuparão muito mais em edificar o homem do que propriamente o corpo. Então, é uma nova geração de espíritos, eu vou dizer nova para a Terra, que já está encarnando, e posso dizer para você, poderá ser um parente seu, poderá ser seu futuro filho, neto, bisneto, enfim, como o meu também, como dos que me ouvem, e que quando os pais começarem a observar em tenra idade que essas crianças já vêm demonstrando determinadas habilidades e determinados comportamentos, sentimentos, principalmente de solidariedade com as pessoas, não estranhem, pode ser um voluntário de Alcíone que está fazendo parte da sua família, o que é muito bom. Alexandre, eu queria pedir para você deixar uma mensagem para os nossos telespectadores. A mensagem que nós dizemos para todos é que, mesmo sabendo que nós passamos por essas turbulências, são problemas de toda ordem, problemas de ordem social, as famílias, a sociedade se perdendo, muitos jovens perdidos no mundo das drogas, do crime, muitas pessoas perdidas porque não sabem sobre a violência, o problema da violência, o problema do trabalho, o desemprego, a crise econômica no mundo, porque tudo isso já foi previsto por Jesus no sermão profético, é de não desistir de Deus, de não desistir de você. Não desista de você, não desista de Jesus, não desista de ser bom, não desista da humildade, da humanidade, da sinceridade, da solidariedade. Porque nós já sabemos que falta pouco para que essa transição ela acabe e que esse mundo melhor aconteça e que com certeza nós estaremos lá, felizes como queremos ser agora. Muito obrigada pela sua presença, foi muito bom ter você aqui, Alexandre. Agradecemos, estaremos de prontidão sempre que nos for convidado. Muito obrigada. Uma boa noite a todos. Nós também aproveitamos para agradecer o apoio da Federação Espírita Pernambucana. E se você quiser entrar em contato conosco para tirar alguma dúvida ou sugerir algum assunto, o e-mail é dialogoespirita@gmail.com. Fica com Deus, muita paz e até semana que vem.